Gente, boa tarde. Nós vamos dar, então, início ao nosso seminário sobre ciência aberta, ciência cidadã, ciência comum. Queria agradecer aqui a presença de vocês. A gente, infelizmente, não está podendo fazer a transmissão online, mas estamos tendo o cuidado de gravar e depois nós temos um canal no YouTube, a gente vai disponibilizar também, porque houve vários pedidos, várias demandas de gente de fora do Rio de Janeiro interessados em estar participando. E o que a gente está fazendo hoje aqui é um seminário de pós-doutorado. Nós temos 3 pesquisas de pós-doutorado que foram desenvolvidas no ano de 2017. Eu queria, inclusive, começar pedindo desculpas em nome da professora Lena Vânia, que é a coordenadora de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia da informação do IBICT. Ela teve uma emergência hospitalar, ficou internada e ela retornou recentemente para casa e, portanto, ela não vai poder estar aqui conosco. E o professor Marco Schneider, que é o coordenador do programa de pós-graduação em ciência da informação, que hoje, não sei quem é da pós-graduação, sabe que amanhã é o deadline, é o último dia para entregar os dados para a CAPES da plataforma Sucupira. Então, ele está completamente tomado por isso e pede desculpas. Mas a presença deles aqui seria importante simplesmente para marcar o fato de que nós temos 2 programas, na verdade, de pós-doutorado, um que é desenvolvido pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é a pesquisa desenvolvida pelo Henrique Parra, que é professor da Unifesp, e um outro programa que é do IBICT junto com a UFRJ, mais especificamente a Escola de Comunicação, com a qual a gente desenvolve um programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Então, nós temos, e essas 2 outras pesquisas são desenvolvidas nesse programa de pós-doutorado, mas, na verdade, acaba que essas coisas se comunicam e fazem parte de um grande guarda-chuva de pesquisa que está preocupado em discutir esses novos momentos, esses novos processos, as novas dinâmicas de produção, circulação e apropriação da informação e do conhecimento. Então, a gente terá primeiro a apresentação da Anne Clínio, da Bia Martins, da Beatriz Martins, Beatriz Cinta Martins, sobre Hackerspace. A Bia, ela é também pesquisadora, além de ser pesquisadora nossa aqui do laboratório, né, onde também esse grupo de pesquisa desenvolve seu trabalho, que é o LINC, Laboratório Interdisciplinar de Informação e Conhecimento. Ela também é pesquisadora associada da Fiocruz e tem um blog chamado Em Rede, muito interessante. Depois ela pode também fazer uma propaganda aí do blog. A Anne Clínio, que fez a sua pós-graduação, mestrado, doutorado com a gente, fez um pós-doutorado também, agora está participando no grupo de pesquisa, no grupo de ciência aberta da Fiocruz. Então, vocês veem que a gente tem aí uma interação, uma cooperação muito forte com a Fiocruz. Tem outras pessoas do grupo de ciência aberta da Fiocruz que estão aqui, algumas, inclusive, nossos alunos, mestrado, doutorado. E o Henrique Parra, que é professor da Unifesp, que já vem trabalhando com a gente desde um projeto chamado Ciência Aberta Ubatuba, que nós desenvolvemos nos anos de 2015 a 2017, que fizemos um vídeo, já fizemos seminários. E ele, no ano de 2017, ele passou metade do seu ano aqui no Brasil, interagindo com a gente, participando de um minicurso sobre ciência aberta que a gente fez, então, já como parte também do seu pós-doutorado. E a segunda parte do ano ele foi para Madrid, onde ele fez um estágio lá com o professor Antônio Lafuente, que é um professor com o qual a gente vem, um pesquisador com o qual a gente vem cooperando também muito fortemente. E, portanto, esse tema, né, da ciência aberta, ciência cidadã, ciência comum, é um tema uma discussão que perpassa os 3 trabalhos. E nós convidamos, como debatedor, claro que depois o debate e as questões estão abertas para todos os presentes, mas a gente vai ter um momento prévio que nós convidamos o professor Miguel Said Vieira, da Universidade Federal do ABC, que também vem trabalhando com a gente, sendo interlocutor, acompanhando essas pesquisas desde o início. Ele vai fazer uma primeira proposição de uma rodada de discussão com as apresentações.
Não vou me alongar, apenas dizer que esse tema, vamos dizer assim, que parte de uma discussão da ciência aberta, do que é a abertura em ciência, que começa com a discussão fortemente em cima do acesso aberto à informação científica e que abre seu escopo de discussão para a importância de uma participação leiga ou cidadã, não especialista na ciência. Bom, então esse movimento pela ciência aberta, hoje o tema da abertura, o significado do que significa a abertura da ciência está em questão, está em discussão. Então, se coloca essa discussão da ciência cidadã, que é a participação de não cientistas na produção científica, até essa discussão proposta pelo Antônio Lafuente de uma ciência comum, ou seja, que não é só uma ciência para todos, mas uma ciência entre todos, ou seja, propõe um diálogo, uma interlocução numa ecologia de saberes, de várias bases epistêmicas, e como é que a ciência tem que estar não só levando coisas, mas também com a postura, o aprendizado da escuta, né, de outras perspectivas, outros pontos de vista. E, portanto, nós estamos preocupados não só com a questão da abertura da ciência no campo da própria ciência, mas também do papel da ciência, da abertura da ciência para processos de mudança social. Então, essas pesquisas, de algum modo, vão estar tratando disso. E, por fim, como é que esses novos experimentos, que é o que a gente vai ver aqui, eles estão se expressando de um modo situado, ou seja, é um movimento que começa, de uma certa forma, com muita força, nos chamados países desenvolvidos, mas que, nos nossos cenários, num cenário latino-americano, num cenário brasileiro, e mesmo num cenário brasileiro com a diversidade de contextos e situações, tem expressões, formas, significados, propostas, aprendizados, produções diferenciadas de conhecimento, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito sério, né, muito triste, inclusive, no Brasil, particularmente no campo da educação pública, da pesquisa científica e tecnológica, e a gente se pergunta qual é, nesse cenário que parece tão sombrio, né, que nos atinge diretamente, qual é o papel esses experimentos, né, que o Foucault faria, dessa micropolítica do conhecimento? Qual é o poder realmente de alavancar, de modificar, de transformar, né, essa relação entre que a gente fala das práticas bottom-up e das políticas top-down, né? Eu acho que essa é uma questão também que perpassa esse conjunto de questões, né, de pesquisas. E, portanto, não vou aí depois, talvez no debate, eu comente mais alguma coisa, mas eu vou agora, então, dar a palavra. Vamos começar com a Bia Martins. Eu vou lá mudar de... vocês têm até 30 minutos. Vocês querem que avise? Eu pedi ela finalizar com 15, que tá. Aí eu fico sabendo. Aí você tem. Diz que é melhor sentar aqui. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. E eu gostaria, sim, em primeiro lugar, de louvar essa iniciativa de reunir aqui os 3 pós-docs, né, que normalmente seria um seminário individual, cada um. Esse é o requisito, né, de cada um mostrar os resultados da sua pesquisa. Mas essa oportunidade da gente tentar construir um diálogo, né, lembrando que as pesquisas partem aí de um campo em comum e ainda tendo aí o auxílio luxuoso do nosso debatedor, eu acho que é uma oportunidade aí, um momento muito legal para todo mundo. Bom, então esse é o título da minha pesquisa, né? Hackerspaces e inovação de base, um estudo da experiência brasileira. Bom, deixa eu me encontrar aqui. Setinho para baixo. Tá. Então, em primeiro lugar, assim, eu tenho sentido a necessidade de, ao começar a falar de hackerspace, esclarecer qual é o sentido dessa palavra hacker, né? Então, quando eu comecei a estudar a cultura hacker, já desde o mestrado, a gente falava que havia uma diferença entre o hacker, que seria o cara que quer desvendar a tecnologia, e o cracker, que seria aquele que tem um fim mais malicioso, de crime e tal. Mas, hoje em dia, eu acho que essa palavra, na verdade, ela adquiriu uma polissemia que não dá mais para querer diferenciar, falar, não, hacker não é isso, hacker é aquilo. Então, apenas esclarecer que, quando a gente se refere a hackerspace, a palavra hacker tem a ver com esse sentido, né, de uma pessoa que gosta de explorar em detalhes
a tecnologia. E essa definição é uma definição que está no Jargon File, que é um arquivo que ele é escrito pela comunidade hacker, que é essa comunidade mais envolvida com desenvolvimento de software livre e tal, mas que eles também atentam para esse sentido, também pode ser um expert em um outro tipo de conhecimento, não precisa ser necessariamente na tecnologia digital, pode ser na astronomia, ou até podemos pensar em outras coisas aí, medicina, ou o que for. Então, aí também achei legal essa imagem que está no site do Garoa Hacker Club, que eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, que foi o primeiro hacker space criado no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, eles mostram aí, de uma forma assim, um pouco de brincadeira, né, as diversas imagens que as pessoas podem ter de um hacker space, como um lugar onde está se fazendo algum tipo, como eu falei, né, alguma coisa criminosa, um lugar onde tem pessoas ativistas, ou enfim, um lugar aqui dessa fantasia DIC, né, mas que, na verdade, um aspecto muito importante do hackerspace é essa coisa de fazer em conjunto, estar em conjunto, aprender em conjunto, produzir em conjunto, que é essa última imagem, né, que eles colocam, o que nós fazemos de verdade. Espera um pouquinho, eu continuo. Então, eu fiz uma pesquisa, ela partiu primeiro assim, de um mapeamento, né, de quais eram os hackerspaces ativos em 2017. Eu acho que isso é uma pontuação importante, assim, porque é uma cena muito dinâmica, né? Alguns hackerspaces deixam de existir, outros começam a existir. Então, eu estou fazendo aqui mais ou menos um retrato de 2000, trazendo, né, um retrato de 2017. E aí eu fiz esse mapeamento, passei um questionário, vou falar daqui a pouco melhor, né? Foram 21 hackerspaces que eu identifiquei, passei um questionário para eles, e uma das perguntas era o que é um hackerspace. Aí eu selecionei aqui 3 dessas respostas, e nelas a gente pode detectar isso, né? Que é a ênfase, né, no estar em conjunto, né? Que é essa última. Hackerspace é um lugar de encontros, de amizades, de conversas. E é também de fazer coisas e aprender coisas. É um lugar onde curiosos e apaixonados por tecnologia se encontram. Então, tem muito essa coisa, né, do encontro, do fazer em conjunto. Então, a pesquisa, como objetivo geral, ela teve de mapear e caracterizar os hackerspaces brasileiros, avaliando suas possibilidades e limites como espaços alternativos de produção de conhecimento. E um objetivo mais específico de verificar a articulação desses espaços com questões locais. Então, o que me deu assim, essa inspiração, né, de ter esse objetivo específico foi a experiência do Tokyo Hackerspace que eles desenvolveram em 2011, após aquela tragédia de Fukushima. Eles desenvolveram um artefato no estilo do it yourself, né, faça você mesmo, de uma medição cidadã e autônoma da radiação, da radioatividade lá no meio ambiente. Então, eles desenvolveram um artefato que os próprios cidadãos poderiam utilizar e, com isso, ter uma aferição em que eles pudessem confiar, né? Não ficassem só dependendo da informação que viria dos órgãos públicos, que talvez tivessem o interesse em mascarar aquela informação, etc. Né? Então, isso me inspirou a pensar até que ponto, aqui no Brasil, também poderiam estar sendo desenvolvidos projetos assim, mais ou menos nessa linha. No início, no meu projeto de pesquisa, eu propus articular essa experiência com as propostas de ciência cidadã e de ciência comum. Até escrevi um artigo que saiu na revista Link, abordando, assim, propondo essa articulação. No entanto, quando eu comecei a ter mais acesso à informação dos questionários, às ver respostas e a entrar em contato com a diversidade, o tipo de atividades que estavam sendo desenvolvidas nesses espaços, eu encontrei um referencial que eu achei mais adequado, que me deu mais, que ecoou melhor, né, que teve mais ressonância, nos trabalhos dos movimentos de inovação de base, que é uma proposta dos pesquisadores do Edward Smith e do Mariano, né, Fresoni, entre outros, né, e que, então, eles pensam de uma forma assim, um pouco mais ampla, não necessariamente pensando na ciência cidadã, mas que também pode haver um diálogo aí, em formas de organização da sociedade civil
bottom-up e que usam estratégias alternativas de produção de conhecimento e também são atores políticos, né? Então, desafiam diferentes direções e formas convencionais de mudança tecnológica e desenvolvimento. E, assim, também me atraiu o fato de que eles também consideram os hackerspaces, né, ao lado de Fab Labs e Makerspaces, como movimentos de inovação de base, na medida em que há uma atividade externa às instituições formais e que são redes comprometidas em explorar as possibilidades de levar essas ferramentas para as pessoas. Então, um tema aí são os Fab Labs, Hackerspaces e Makerspaces, né? Eu não vou ter tempo de desenvolver muito essas diferenças. Mas o fato é que, assim, existe uma fronteira que, às vezes, ela fica muito nebulosa entre esses diferentes espaços, né? Então, os hackerspaces, eles teriam, também vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, um diferencial do princípio da autonomia, né? Os Fab Labs são ligados a uma fundação internacional que tem algumas exigências para você poder fundar uma Fab Lab, e o Makerspace, muitas vezes, ele tem um aspecto assim mais de propor e dar cursos para que você desenvolva artefatos por você mesmo, mas não é uma coisa assim de uma configuração tão autônoma. Então, o meu interesse foi em identificar mesmo aqueles que se autodenominam como hackerspaces, né? Então, uma questão, antes de continuar, né, é que esses autores que trabalham com esse tema dos movimentos de inovação de base, ao mesmo tempo em que eles identificam os hackerspaces como também parte desse movimento, eles se questionam até que ponto eles conseguem ir além apenas assim daquela experimentação tecnológica, da prototipagem, e se envolver mesmo com movimentos, tendo em perspectiva uma mudança social. Então, essa é uma questão que eu vou procurar dialogar com ela mais para o final aqui da apresentação dos meus dados. E o que eu achei também interessante na proposta desses autores é que eles propõem essa estrutura de análise para estudar cada um desses movimentos que eles se propõem a acompanhar, né? Então, essa estrutura de análise está dividida em 4 tópicos. Um tópico é o contexto. Então, pensar em que circunstâncias históricas que aquele movimento surgiu, né? O enquadramento é, então, ver quais são os sentidos e as interpretações compartilhadas por esse grupo, por esse coletivo. Espaços de estratégias, então, vai olhar mais para a coleção de espaços, arenas, tanto físicos como organizacionais e cognitivos desses espaços. E caminhos aí prestar atenção, então, em como é que eles têm se desenvolvido com o passar do tempo. Bom, então, começando assim dentro dessa proposta, do contexto da história aqui no Brasil do desenvolvimento dos hackerspaces. Então, a história começa mais em São Paulo, com um grupo numa lista de discussão que começa a se articular para a criação de um hackerspace em São Paulo. Era, na época, a plataforma Ning. E aí isso, então, se desenrola, ao mesmo tempo, tem a coincidência de algumas pessoas estarem fazendo viagens pela Europa, Estados Unidos, e conhecendo hackerspaces nesses países, né? Então, em agosto de 2010, eles criam o Garoa Hackerspace. Então, foi o primeiro hackerspace criado no Brasil, em São Paulo. Então, ele teve essa influência forte desses hackerspaces do hemisfério norte, e especialmente desses hackerspaces que estavam mais voltados mesmo para essa coisa da experimentação da tecnologia, não tão ligados num ativismo político. Isso também é uma outra discussão que eu também não vou ter tempo de desenvolver aqui, né? Que são os hackerspaces e os hack labs, né? Havia hack labs que tinham assim essa pegada mais politizada e tal, mas isso também é algo que a gente pode conversar depois, ou eu posso indicar leitura, mas não vou ter tempo de ver agora. Agora, ao mesmo tempo, então, que ele recebe essa influência mais dessa experimentação tecnológica, quando o Garoa é criado, ele vai ficar no porão da Casa de Cultura Digital lá em São Paulo, que era um lugar ali dentro daquela cultura digital brasileira, né, ligado lá a ponto de cultura, onde havia muito ativismo aqui no Brasil ligado à cultura digital. Então, ele recebeu também, de alguma forma, essa influência também de um ativismo
brasileiro, de uma cultura digital, que algumas pessoas chamam de cultura digital brasileira. Então, eu detectei ali que houve essa confluência dessas diferentes influências, né? Então, ele ficou ali de 2010 até 2013, onde ele se mudou para uma sede própria no bairro de Pinheiros. E o Garoa, ele virou assim, uma referência para a criação de outros hackerspaces no Brasil. Né? E é interessante ver assim, que desde o começo eles criaram o estatuto deles, então eles já surgiram assim, muito bem organizados, né? E com esse princípio da autonomia também muito bem marcado, né? De eles se autofinanciarem e, através desse autofinanciamento também, eles se autogerirem, eles que determinam que tipo de projetos vão ser desenvolvidos ali. Então tem uma ênfase maior no hardware aberto, software livre, segurança, mas tem os mais diversos tipos de oficinas lá, dependendo de ter alguém que proponha e alguém que queira estar junto para fazer, né? Então também tem espaço modelismo, por exemplo, né? Biologia, música, artes plásticas e até fabricação de cerveja. Aqui essa portazinha aqui é da sede do Garoa, entra aqui no corredor, lá dentro tem uma casa com bastante espaço, várias salas. Então, pensando no enquadramento, essas duas partes, assim, tanto do contexto como enquadramento, eu vou procurar não parar muito, porque eu tenho vários dados, né, do questionário que eu passei, que eu acho que são elementos mais interessantes para mostrar. Então, em termos de enquadramento, esses autores mesmo que eu citei, o Adrian Smith e outros, né, eles detectam, tanto em Fab Labs, como Makerspaces, como Hackerspaces, uma inspiração na cultura hacker, né? Isso é notório, né? Então, os princípios de software e hardware livres, né, do conhecimento deve ser livre, o código deve ser livre, o design deve ser livre, no sentido de que é aberto para quem quiser poder conhecer como aquilo é feito e reproduzir, né, para aperfeiçoar da maneira que quiser. Então, é o valor do conhecimento aberto e também da produção peer-to-peer, né, a produção entre pares. E, junto com isso, então, eles também falam assim, essa revolução da fabricação digital, junto com o crowdfunding, possibilitou uma produção personalizada e, em alguns casos, isso se voltou para uma cidadania tecnológica, não em larga escala, mas é possível detectar, em alguns casos, em que isso se voltou para um ativismo, de alguma maneira, cidadão, né? E, então, o Hackerspace, o que ele vai ter de diferencial é um pouco mais um vínculo à ética hacker, né? Então, um dos preceitos da ética hacker, que foi enunciado pelo Stephen Levy, num livro conhecido, de 1984, desconfie da autoridade e promova a descentralização, né? Quer dizer, é uma maneira de falar desse princípio da autonomia, né? De você não ter uma hierarquia, mas poder ser auto-organizado e ter autonomia. Então, chegando mais nos dados empíricos, né, que eu colhi, então, esse mapinha do Brasil, aí, mais ou menos mostrando como é que estão distribuídos os 21 hackerspaces ativos. Um deles está no meio do mar, porque, na verdade, ele era itinerante até o ano passado, que é o Maria Lab. Esse ano, eles estão inaugurando uma sede no Bexiga, né? Então, achei interessante, o Sudeste sendo o que tem mais hackerspaces, achar que é uma coisa previsível, né? Mas o Nordeste em segundo lugar, com o maior número. Depois tem no Sul, né? Tem mais 5 ali no Sul, mais 2 no Centro-Oeste, mas no Norte eu não detectei nenhum. Agora, uma coisa também importante, que eu não sei se eu passei por aqui, mas acho que eu vou falar nisso depois, é que eu elegi um critério, né, que é o da autodenominação, né? Então, como tem essa linha tênue, né, entre Fab Lab e Makerspaces, então o meu critério foi um espaço que se autodenomine como Hackerspace. Então, aí eu detectei esses 21, porque, além dos Fab Labs e Makerspaces, tem outras iniciativas no Brasil que são inspiradas na cultura hacker, né? Tem o ônibus hacker, tem o barco hacker no Pará, que não é um hackerspace, mas que também está inspirado, né, nessa mesma ideologia, ou não, sei lá, desses mesmos princípios, nessa mesma cultura hacker, né? E, além disso, também na própria Câmara de Deputados existe um laboratório hacker, né? Então, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu vou estudar, então, esse dentro lá da Câmara de Deputados, mas eles não se veem como hackerspace, então, eles não entraram nessa minha seleção, né?
Então, aqui é um esquema mostrando, né, o que está no mapa, mas de forma mais organizada aqui na forma de tabela. Ah, tá. Então, aqui que eu coloquei mais esses dados. Como é que foi feita a pesquisa empírica, né? Então, eu parti desse mapeamento, que já havia lá no Garoa, um mapeamento, mas que o Garoa, como cada um, os projetos andam na medida em que cada um se envolve. Então, havia lá uma lista, mas as pessoas já não atualizavam aquela lista já há muito tempo. Então, tinham vários ali que já não estavam ativos, mas, ao mesmo tempo, tinha algumas referências de alguns que estavam para ser criados. Então, eu entrei em contato com todos eles e vi o que estava fora do ar, quem que me respondeu, e, com isso, eu cheguei a essas 21 unidades, né? E aí eu elaborei um questionário com 21 perguntas abertas e fechadas, e eu tive uma taxa de resposta de 75%. Quer dizer, na verdade, 21 hackerspaces, eu cheguei a ter 17 respostas, mas eu eliminei uma delas, porque a pessoa foi assim, lacônica e várias coisas não respondeu, e ia me atrapalhar na hora de fazer um levantamento. Então, eu fiquei com 16 respostas. E também, assim, aproveito até aqui para agradecer, já que vai ficar gravado, né, ao Alexandre Abdo, que foi que eu fiz uma entrevista com ele, e ele me deu uma série de dicas de como abordar esses hackerspaces, de como conseguir ter uma boa resposta. Em meu lugar, ele falou assim, olha, não manda um questionário só, porque não vai dar certo. Eu respondo o meu questionário. Tenta entrar em contato com eles e tal. E também, aquele questionário pronto, de apertar e enviar, não vai dar certo. Então, eu usei a plataforma ParetPad, que aí as pessoas podem escrever em diferentes momentos, né? Como é um grupo, é um coletivo, eles podem, em conjunto, preencher aquilo. E aí, eu acho até que fui bem-sucedida, porque consegui 16 respostas, sendo que, dessas 16 respostas, 12 pessoas estão, desde o início, no Hackerspace. Então, dá mais uma concretude assim, maior para os dados, né? Então, vamos a eles, os dados, né? Então, selecionei também algumas das perguntas que eu achei que são mais relevantes para dar um quadro. Não sei se o treme-treme está atrapalhando muito. Então, o que motivou a criação do Hackerspace? Então, como eu tinha pontuado no início, né, todos responderam produzir coisas em colaboração com os outros, né? Então, a coisa da produção em comum, a coisa do encontro é muito importante. Quase todos trocar ideias sobre tecnologia, criar coisas por diversão, por lazer ou entretenimento. Cerca de 2/3 inventar coisas úteis. Eu acho engraçado assim, comentar que um deles colocou inventar coisas inúteis, né, que também faz muito parte disso. Até assim, uma coisa também que eu gostaria só de mencionar, né, que eu estou buscando aqui, na minha pesquisa, também aqueles que desenvolveram projetos ligados a questões locais. Mas existe também, né, o Johan Soderbergh chama a atenção de que existe algo de transgressor no fato de você querer produzir coisas inúteis, né? Que a gente vive num capitalismo, numa racionalidade técnica. Então, essa cultura também do hackerspace, de você produzir coisas por produzir, pela alegria de produzir, pelo prazer de brincar com as coisas, isso também tem um valor, né? E, então, pouco mais da metade buscar a solução para problemas sociais e políticos. Eu me interessei por isso, né, de querer ver como é que isso se desenvolvia. E a metade desenvolver protótipos de inovação. Então, perfil dos associados. Todos têm estudantes de graduação, quase todos estudantes de pós-graduação, 4/5 profissionais de tecnologia da informação, cerca de 2/3 professores universitários e engenheiros, a metade tem designers, pouco menos da metade estudantes e professores de ensino médio, profissionais de mídia, e cerca de 1/3 arquitetos. Então, uma coisa também que eu queria chamar a atenção é que a gente, né, com a Sarita, a gente decidiu fazer assim, né, metade, 4/5, 2/3, mas, às vezes, ficam números muito próximos, porque são 16 respostas. Então, também estou testando para ver até que ponto essa apresentação funciona, né? Então, fontes de financiamento, é mais uma coisa também que a gente queria poder conferir, né, realmente, como é que é esse negócio da autonomia mesmo para valer. Então, cerca de 2/3, que, na verdade, são 11, né, contribuição regular de associados. Pouco menos de 2/3, 10, contribuição esporádica de colaboradores. Lembrando também que essas respostas podiam responder todas aquelas que fizessem sentido, não era uma resposta só, né? Podia responder todas as que forem cabíveis.
E um quarto, também campanha de crowdfunding. Em um caso, tem o financiamento de uma ONG, mas, na verdade, foi onde eu visitei, que a ONG... são as mesmas pessoas que lideram a ONG e que estão também muito atuantes no Hackerspace. Então, é um caso particular. E um caso também de financiamento da universidade. Desenvolve atividades e projetos em colaboração com outras instituições, 3/4 desenvolve com a universidade, pouco mais da metade escolas de ensino médio, pouco menos de 1/3 com órgãos de governo, 2 com incubadoras e 1 com empresa. Aí a infraestrutura técnica e tecnológica, né? Quase todos, computador Arduino, 4/5 kits de desenvolvimento, 2/3 equipamento de som, impressora comum, videogame, pouco mais da metade servidor, impressora 3D, ferramentas de marcenaria e cerca de 1/5 fresadora. Aí também, assim, isso aqui eu coloquei aquelas respostas que tiveram mais respondentes, né? Mas também tem cozinha, tem coisa de horta, né? Isso varia muito de lugar para lugar, né? E tipos de atividade, quase todos oficinas e projetos, 3/4 encontros sociais, cerca de 2/3 sessões de discussão, pouco mais da metade cursos, pouco mais de 1/3 protótipos e 1/4 hackathons. Aí os registros dos projetos, se eles estão registrados de algum modo, então, pouco mais de 2/3 em wikis, em sites ou blogs, pouco mais da metade em vídeos, cerca de 1/3 em redes sociais e 1/4 em relatórios, cerca de 1/5 planilhas, alguns com planilhas financeiras. E eu acho interessante aqui também o tipo de atividades. Aí tem uma infinidade de coisas, né? Inteligência das coisas, criptografia, que são as coisas que seriam mais previsíveis, né? Mas também marcenaria, como eu já tinha falado, fabricação de cerveja. Projetos também são mais variados, tem de rede mesh, transparência de gastos públicos, impressora 3D, reciclagem de lixo, horta urbana. Protótipos também vou mostrar aqui essa bicicleta geradora de energia, prótese de baixo custo. E uma coisa que eu identifiquei também são assim, muitos encontros sociais, né? Então, o que eu vou falar aqui, né, o que eu observei nas respostas, o que eu destacaria aí, é a relação, né, com a universidade, tanto pelo perfil dos participantes, que tem muitos estudantes e professores, e também pelas atividades desenvolvidas em parceria. Então, percebe-se que é uma grande circulação, né, que, não sei, para mim, quando eu ainda não conhecia, me surpreendeu um pouco saber disso, né, de como assim, o Hackerspace não é um lugar assim, tão separado do que acontece institucionalmente, né? Eles circulam ali. Né? É um lugar a mais, mas existe uma grande circulação. Lembrando que tem o Tarrafa Hacker Club em Florianópolis e o Lab Hacker no Rio Grande do Sul, que funcionam dentro da universidade. Né? O Tarrafa, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Lab Hacker, que é a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Tem que ler aqui, senão não lembro. E uma coisa que eu achei também a se destacar não só o princípio da autonomia, como eu já falei, né, a diferença entre Fab Lab e Makerspace, mas porque, mais do que um espaço só de produzir em conjunto, é um espaço de estar junto. Né? E como tem muitas sessões de discussão, e um dado também que não foi um dado que eu busquei, mas que eu achei interessante, é que 6 desses hackerspace, além do Maria Lab, que já é um hackerspace feminista, tem mais 6 que tratam de atividades ligadas a questões de gênero, seja feministas, seja questões LGBT. Bom, então, indo para a segunda parte, né, dos dados que eu levantei, uma das perguntas era se existia projeto relacionado a alguma demanda da comunidade local. A gente teve 6 respostas positivas. Uma se referia a uma atividade de ir a escolas de ensino médio, levar oficinas e tal. Então, nós separamos porque não era uma coisa muito específica, que não era bem o que a gente estava querendo explorar. E a outra foi do Raul Hacker Club, mas foi uma resposta que chegou muito tarde, porque esse contato para responder o questionário foi uma coisa longa e assim, alguns responderam logo, outros demoraram. Eu só tive essa resposta em dezembro, então já não, de um projeto que tinha começado em outubro,
de raspagem de dados. Então, não tive tempo de poder chegar até ele, né? Aquele negócio, a pesquisa tem um prazo, a gente faz aquilo que é possível dentro daquele prazo e, na verdade, ela nunca terminaria, né? Se fosse queria dar conta de tudo. Então, foram selecionados 4. Laboratório Hacker, em Santiago, no Rio Grande do Sul, Teresina Hacker Club, em Teresina, Piauí, Calango Hacker Club, em Brasília, Distrito Federal, e o Baia Hacker, em Itu e Porto Feliz, em São Paulo. Então, aqui é o Laboratório Hacker, em Santiago. Então, o projeto deles, maior, é o de reciclagem de lixo eletrônico. Eles fazem essa campanha uma vez por ano, e eles têm uma parceria com a prefeitura para fazer essa recolha desse material e com a própria universidade. Eu entrevistei, né, uma pessoa de lá, e ele me falou que já chegaram a recolher 2 caminhões nesse dia dessa campanha, 2 caminhões desse material de lixo eletrônico, e que atende não só essa cidade de Santiago, como outras pequenas cidades ali da região. E aí, esse material ele é levado para lá, uma parte dele é recondicionada e devolvida para a comunidade, né, gratuitamente, e uma parte ela é transformada pelos alunos de arquitetura nesses objetos de decoração, que são objetos um pouco duvidosos, mas que vale a intenção. Mas, além disso, que também é interessante, esse material ele serve para os alunos de computação se aproximarem do hardware. Então, eles, de alguma forma, complementam também o aprendizado da universidade nesse curso, né? Então, outro caso é o Teresina Hacker Club, que ele tem, esse é um site que ele já é um hacker club que já no seu site eles já colocam como objetivo utilizar os conhecimentos para a superação de um problema de ordem social, política ou econômica, preferencialmente problemas regionais. Então, ele já tem assim esse foco. Eles desenvolvem lá também projeto de prótese de mão com base em impressora 3D, mas é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, aquela coisa não tem muitos recursos e tal. E um projeto que eles desenvolveram é esse PEBA, que é um site de raspagem de dados públicos, porque, ao mesmo tempo que existe a lei de transparência de dados públicos, para você conseguir, para o cidadão comum conseguir ter acesso realmente àqueles dados, não é fácil, não é simples, né? Então, são dados que vêm da Câmara dos Deputados e que eles, então, vamos dizer assim, torna mais amigável o acesso a esses dados. Então, por nome, ou partido, ou CPF, você tem acesso aos gastos de cada deputado federal. Então, no caso, não é um projeto ligado a uma questão local, mas é um projeto ligado a uma questão cidadã, né? E aí, com isso, aí até eu pedi um exemplo para ele, aí diz que teve até uma reportagem sobre esse parlamentar, que ele estava tendo um gasto de 13 mil com hospedagem na cidade onde ele morava, num hotel. Então, isso gerou lá um escândalo na época, mas, enfim, se você votou num deputado, você pode, através desse site, acompanhar quais os gastos que ele tem, e, enfim, contribuindo para a transparência pública, né? Um terceiro exemplo é o Calango Hacker Club, de Brasília, e eles se inspiraram nesse projeto, naquele projeto que eu citei no início, do Tokyo Hacker Space. É o projeto Monitora Cerrado, que ele já começou como Monitora Cerrado 1, agora já está no Monitora Cerrado 2.0. E também eu achei interessante pontuar, né, ele começa em 2011, numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Assim como eu esqueci de falar, mas no anterior também começa durante um Open Data Day, quer dizer, mostrando as relações desses espaços com outros atores, né? Então, começou em 2011 como uma maneira de medir a umidade do ar em Brasília, que é um dado crítico. É um dado crítico a ponto de as atividades terem que ser suspensas se estiver abaixo de 40, né? Porque aí vai haver problemas de saúde para as pessoas, as aulas são suspensas, etc. Em função disso, vem a desconfiança. Será que está havendo uma divulgação correta desses dados? Porque aí vai ter que suspender aula, vai ter que suspender trabalho. Então, a ideia é essa, colocar, vamos dizer assim, acessível ao cidadão comum, né, a medição desse índice, em média, a temperatura e o índice de umidade. São 11 estações de medição de temperatura e umidade
e esse projeto foi retomado em 2017. Também lá eles desenvolveram esse projeto de bicicleta geradora de energia. É uma outra coisa aqui, assim, só para mostrar também o tipo de atividades que eles têm, que também, vamos dizer assim, com uma pegada mais na parte de sustentabilidade e tal. E, por último, esse é um exemplo assim, muito diferente, que foi o que eu escolhi para visitar, né, pessoalmente, porque eu senti pelas respostas do questionário, mesmo pelo material deles, que ali havia alguma coisa diferenciada que valia a pena ver. Então, em primeiro lugar, lá, a diferença, assim, a ênfase não é na exploração tecnológica. A tecnologia, né, o biohacker, né, a tecnologia ela serve de suporte para outros projetos. E como está instalado, essa é a minha avaliação, né, como está instalado na cidade de Itu, no interior de São Paulo, que é uma cidade assim, que tem poucos canais para a atuação e expressão de não só de uma juventude, né, mas de pessoas ali que querem desenvolver projetos. Já acabei? Então, vamos lá. Vamos finalizando. Então, a pegada deles, até assim, um outro sentido da palavra hacker é hackear, né? Hackear é você subverter. Então, hackear a cultura oficial da cidade. Então, eles promoveram lá um sarau hacker, aliás, 2, em 2016 e 2017, onde uma série de iniciativas assim, de cultura que não são dentro da cultura oficial, de comunicação, fotografia, música, tiveram espaço para se manifestar. Aqui algumas fotos. E também fizeram, em 2017, esse Festival Lado B. O Festival Lado B não foi uma realização da Biohacker, mas a Biohacker serviu de polo onde as pessoas se reuniram para se organizar e produzir esse festival, que durou 20 dias, ocupou 8 espaços e juntou 3.000 pessoas. Então, lá, eles se veem como um laboratório temporário de experiências sensíveis e se colocam como uma plataforma social. Então, achei até que, assim, que eles são uma experiência que podem dialogar um pouco com aquilo que a Anne e o Henrique vão falar, né, em termos de laboratórios cidadãos, né? E um outro dado que eu achei interessante lá é que o perfil dos participantes também não é um perfil mais de gente de humanas, de ciências sociais, então funciona um pouco como um hub, né, que agrega as pessoas daquela região para produzir diversas coisas, né? Então, só para assim, bem para terminar, que eu gostaria só de falar isso, né, de pensar limites e possibilidades, então, dessas experiências que eu selecionei, tendo em vista aquelas questões que eu coloquei no início, né? Até que ponto esses movimentos podem se mover além das suas capacidades apenas de experimentação tecnológica, né? Então, eu colocaria assim, que são exemplos de invenção de práticas e tecnologias que tentam responder a alguns desafios, né? E são processos, né? Não são respostas acabadas. E os casos do Lab Hacker, né, com meu Deus, sumiu a palavra. Com reciclagem de lixo eletrônico e a Biohacker, eles, de alguma forma, apresentam resultados mais articulados ali com outros atores sociais e com as questões locais. E o Calango e Teresina são experimentações que ainda estão em andamento, não pude detalhar aqui, mas esses projetos deles, você vê que algumas coisas funcionam, outras não funcionam bem, e tem uma pegada ali de experimentação, né? Então, só tentando fazer um exercício assim, muito ainda introdutório de pensar nos limites e possibilidades. E uma coisa que eu queria dizer é que eu tive a autorização das pessoas que responderam o questionário para divulgá-los, né? Então, pegar dentro dos princípios de ciência aberta, eu estou colocando todas as informações da pesquisa nesse endereço, inclusive também as respostas do questionário, tá? Então, é isso, gente. Obrigada.